Vamos então continuar com a parte da hidrostática, mas agora relativamente a superfícies curvas. Como nós temos aqui, e que podemos visualizar, nós temos então a determinação da força hidrostática em superfícies curvas. Temos que, nestes casos, considerar o quê? As componentes horizontal e vertical da força. Se nós imaginarmos que realmente esta seria uma superfície e que queríamos determinar na região de B a C qual é que era a força de impulsão que iria aqui atuar, nós aquilo que conseguimos perceber é o que aqui se encontra representado em termos de diagrama de corpo livre. Então vocês parem. Nós temos aqui que no diagrama de corpo livre temos então uma componente vertical, F1, aqui temos um F2, temos aqui um FH e aqui um FV, que é as forças que iriam resultar da reação na superfície BC. Ora, muito bem, aquilo que nós podemos dizer é que os módulos e as posições dos pontos de aplicação de F1 e F2 podem ser determinados recorrendo às relações que nós obtivemos anteriormente para as superfícies planas. Ora, aquilo que nós sabemos é que o peso do fluido irá estar aplicado no centro de gravidade deste mesmo fluido, okay? Desta massa de fluido que está contida naquele volume. Por isso, quando nós pensamos então nesta massa de fluido que aqui está, se analisarmos sob o ponto de vista da força de impulsão, aquilo que resulta é que esta força de impulsão resultará destas duas componentes, a horizontal e a vertical, que irão atuar ali num ponto determinado que será o mesmo que nas superfícies planas, que é o plano, que é o centro de impulsão. Ora, nós vemos então que esta força resultante é dada por o teorema de Pitágoras, ok? Aplicado aqui. Bom, para o equilíbrio das forças, aquilo que nós temos então é que esta nossa força resultante é dada então pela soma dos catetos FH e FV. Sabemos que este FH seria então o nosso F2 da figura anterior e na componente vertical, se nós fizéssemos o somatório das forças, teríamos então que, para além da força F1, teríamos ainda o peso. Ok, muito bem. Temos aqui um pequeno exemplo que nos diz um esboço de uma conduta, okay, utilizada na drenagem de um tanque e que está parcialmente cheio de água. Sabendo que a distância entre os pontos A e C é igual ao raio da conduta, determine o módulo, a direção e o sentido da força que atua sobre a secção curva BC, devido à presença da água, e considere que esta secção apresenta um comprimento igual a 1 metro. É na direção perpendicular ao papel, ok? Como se tivesse... Ela pode ter 10 metros, mas nós consideramos 1 metro que para efeito de cálculo é exatamente a mesma coisa. Então o que é que nós temos aqui? O nosso diagrama do corpo livre, okay, que é representado. Já sabemos que temos que fazer o somatório das forças segundo x e segundo y, não é? Portanto, horizontal e vertical. E agora verificamos que naquela secção BC, o que é que nós vamos ter? Que no centro da nossa conduta passará, então, a nossa força resultante até atuar num determinado ponto, que é o centro de impulsão. A resolução encontra-se aqui apresentada, mas vocês vejam, a componente F1, okay, que nós temos ali, não é mais nem menos, vamos cá ver, ρg vezes a altura do centro de gravidade vezes a área. E atenção que é esta área, porque esta área é a área projetada. A melhor explicação que eu vos dou é, coloquem-se do lado do fluido e vejam o que é que o fluido vê. O fluido vê uma projeção, ok? E esta projeção, no caso particular, vamos voltar aqui atrás, só para termos uma noção, ok? Teria então o raio de 0,9, é isto que ele vai ver, e segundo a direção perpendicular do papel, aquilo que teremos é 1 metro. Portanto, 0,9 vezes 1. A altura do centro de gravidade, como é óbvio, estará localizado a metade. Okay? Portanto,
0,9 a dividir por 2. Portanto, desta forma obtemos o valor de 3,97 kN e a linha de ação desta força horizontal está situada a 0,3 metros acima do ponto C. Sendo então agora possível determinarmos o módulo do peso, né? Em que o peso não é mais nem menos do que o quê? O γ vezes o volume de fluido que lá está. Ora, este W, que nós vamos aqui considerar, reparem, ρg vezes, é como se fosse uma área, okay? Aquilo que nós temos aqui é como se fosse uma área, okay? Este volume que aqui está, okay? Será, eu vou-lhe chamar a área real. E porquê que lhe estou a chamar a área real? Porque é diferente da área projetada, ok? Portanto, temos que ter em consideração que é a área real. E agora o que é que multiplicamos? Pelo L, que é a direção perpendicular ao papel. Ora, se eu analisar em termos muito rápidos aquilo que tenho aqui, aquilo que eu posso dizer é, vamos agora analisar de forma a que isto fique bastante claro. Portanto, a área real, aquilo que eu posso vos dizer é que fazemos isto. Fazemos a superfície molhada, ok? Contornamos-la. Foi isto que eu acabei de fazer aqui. E agora fazemos a sua projeção até à superfície livre. Portanto, até a superfície livre é até o ponto A. Até o ponto A, desculpem. Portanto, aquilo que nós vamos ter é a área deste quarto de círculo, está bem? Portanto, aquilo que nós temos aqui é a tal área real que eu vos estava a referir. Está bem? Muito bem. Então, vocês reparem que esta área real, π vezes 0,9 ao quadrado, dividido por 4, π r ao quadrado, ok? A dividir por 4, que é um quarto de círculo, vezes o L, que é 1. Portanto, obtemos aqui 6,24 kN. Ora, o ponto de aplicação coincide com o centro de gravidade da massa de fluido. Não esquecer isto. E, portanto, de acordo com a figura anterior, nós temos este ponto localizado a 0,382 metros da linha vertical, portanto, a AC. E as condições de equilíbrio são, então, que FH é igual a F1, portanto, os tais 3,97 kN, e a força vertical será igual a 6,24 kN. Portanto, a nossa força resultante, resolvendo, terá o valor de 7,4 kN. Muito bem?